Boa noite, Lucila. Olá, boa noite, Jacó Mello. Bem-vindo, que bom, mais uma quarta-feira aqui para tratarmos de um tema diferente, impactante para alguns, e que bom partilhar desse espaço aqui com você, Jacó, e com você que está aqui conosco. Bem-vindo, bem-vinda. Que bom, boa noite também da minha parte. Aqui, como a coisa aqui é um tanto quanto improvisada, a cerveja, de repente, ela não sabia que eu ia pedir para ela começar, e ela fica meio me esperando, e eu esperando por ela, mas é assim mesmo. Nós estamos aqui numa boa, felizes por estar com vocês mais uma vez, e vamos realizar mais esse estudo, né? Um estudo muito interessante, que vai ser o título é meio complicado, né? Não se coloque no lugar do outro, mas a gente ouviu a vida inteira o contrário. Você tem que se colocar no lugar do outro. E aí, agora eu quero ver como é que a Lucila vai tirar a gente do lugar do outro, porque é ela quem vai inventar essa coisa para a gente, tá bom? Ou então ela já saiu do lugar e está trazendo aí para a gente como a gente mudar esse posicionamento. Vamos aqui fazer uma elevação de pensamentos, maior potência, inteligência e amor supremos, que continue nos abençoando, nos envolvendo, nos fortalecendo nas ondas do bem, para dessa maneira seguirmos equilibradamente, vivendo com alegria, prazer, satisfação, em harmonia e paz, que assim seja. Então é isto. Eu não vou tomar esse tempo aqui, porque eu acho que eu não vou querer me colocar aqui no lugar de Lucila. Vocês concordam comigo? Eu tenho que já atender a proposta, não se coloque no lugar do outro. Então eu já vou aqui deixando aqui o lugar do outro para que ela já ocupe. Eu acho que está sem som. Está sem som? Não, está com som. Aqui não está chegando. Está com som. Está com som aí? Está com som. Com som. Ok, pode olhar aí à vontade, que estamos bem de som. Estamos com som. Então pode falar. Embora Jacó tenha dito improvisado aqui esse início, né, que não tínhamos combinado, mas é um estudo, e como você já tem acompanhado, é um estudo realmente, e sempre embasado, principalmente nas constelações familiares, na psicanálise e nas experiências de atendimento e experiências de vida também. Tudo aqui é bem encaixado e bem encaminhado. E não se coloque no lugar do outro. Essa fala assustou algumas pessoas, e dizendo, como assim? Por que isso? E algumas pessoas disseram, Lucila, isso é possível? Não é desfazer todo um conhecimento que a gente tem disso? Então, vamos lá, vamos adiante. Pode passar, Jacó? O pessoal do Instagram, a gente está projetando aqui uns slides e eu vou aqui, na medida do possível, colocando na frente da tela para que vocês possam partilhar, porque, infelizmente, ainda não temos a possibilidade da projeção para o Instagram. Então, vamos lá. Esse conceito de se colocar no lugar do outro, ele tem uma tradição um pouco com relação à empatia, e que a empatia fez um pouco desse trabalho de dizer que a gente precisa se colocar no lugar do outro para que, quando a gente não consegue compreender uma situação. E dentre os conceitos de empatia, o que é bem comum é a habilidade de colocar-se no lugar do outro para entender suas necessidades, sentimentos e problemas. Em primeiro lugar, entender suas necessidades, né? Então, quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, acho que está claro que é porque existe aí algum conflito, alguma dificuldade em perceber como a outra pessoa está se sentindo, e daí a necessidade, querermos compreender qual necessidade está vindo dela, né? Pode passar, Jacó. E você já conseguiu fazer isso, se colocar no lugar do outro? Você já conseguiu sair do seu lugar e tentar compreender uma situação pela ótica de alguém que fez algo que para você era impensável, impossível, e você saiu do seu lugar, se colocou no lugar do outro? Alguns disseram que eu fiz alguns questionamentos, principalmente as pessoas que mostraram um pouquinho de desconforto com a fala, e mais da metade disse que realmente era muito difícil, principalmente porque
quando existia a proposta de se colocar no lugar do outro, era porque algo não estava fluindo, algo não estava sendo compreendido, e, portanto, como é que a pessoa iria conseguir entender? E aí, vou projetar aqui, vou ter um pouquinho, vamos lá, vou colocar aqui para o pessoal do Instagram, aqui temos uma imagem, para o pessoal do Instagram, acho que está nítido, onde tem um quadro com uma mulher amamentando, só que são 3 quadros iguais. E nesse primeiro quadro, era uma mãe que ela queria muito ter filho. E quando essa criança nasceu, ela ficou muito, muito, muito feliz. E amamentar para ela foi um prazer, e ela estava ali num momento radiante da sua vida. E o aleitamento veio de uma tranquilidade, foi muito tranquilo mesmo para ela esse espaço de maternidade. Aquela criança se desenvolveu, chorava um pouquinho, demorou um pouco para aprender que de noite precisava dormir, mas a mãe e a criança e as pessoas que estavam no entorno conseguiram fazer um encaminhamento de modo que essa mãe tivesse toda a atenção, todo o cuidado e conseguisse fazer essa maternagem da melhor maneira que ela conseguia. O segundo quadro é a mesma mãe, parece ser a mesma mãe, né? Só que essa mulher, embora ela quisesse muito ter o filho, quando ela engravidou, ela teve uma série de situações no trabalho, em casa, com seus familiares. Teve também um problema, seu marido saiu de casa e ela ficou grávida. Quando a criança nasceu, ela estava com tanta dificuldade que ela não conseguia sequer cuidar de si. E ela também não conseguiu cuidar do seu filho como ela tanto desejou. A criança teve dificuldade para mamar e ela teve dificuldade, inclusive, para segurar essa criança no colo. Quando ela ia dizer, filho, eu te amo, ela dizia com tanta fraqueza que às vezes ela chorava e dizia, como é possível? Eu quis tanto essa criança e agora não consigo dizer para ela tudo o que eu quero. O terceiro quadro, que parece ser a mesma mãe e a mesma criança, já foi uma outra história. Foi uma mãe que decidiu ter filhos, ela foi num banco de doação e ela fez uma gravidez, esqueci o nome agora, mas ela por fertilização, e ela engravidou, não conheceu o pai da criança, embora tivesse um pai. E quando a criança nasceu, ela estava muito segura de si. Ela nem estava feliz da vida, mas ela também não estava triste. Aquela era uma situação que ela planejou e conseguiu concretizar da maneira que ela idealizou no papel. E ela olhava para a criança e dizia, consegui realizar todos os meus objetivos na vida. Dentre eles, ter filho. Que bom, agora eu tenho um filho. Consigo dizer que estou realizada. E, embora fosse da ordem da realização, aquilo não era da ordem do regozijo. Aquilo não manifestava uma grande alegria para ela, mas era da ordem da satisfação. Nada tão maravilhoso, mas nada desconfortável. E aí, embora pareça que é a mesma mulher e a mesma criança, cada uma tem uma história diferente, cada uma se relacionou com um significante de maneira diferente. Para cada uma, a maternidade e ser mãe fluiu de maneira diferente. E para essa criança, para todas as 3, elas foram cada uma acolhidas de maneiras diferentes. Uma foi segurada mais firmemente, foi acolhida e foi dita, filho, eu te amo. Para o outro foi dito, filho, eu te amo, mas eu nem consigo expressar esse amor. E para o outro foi, nossa, você veio e agora você é a realização dos meus pontos e objetivos de vida. Que bom, você está no mundo, você é meu filho. Cada uma se relacionou com um significante de forma diferente. E aí, por que eu estou trazendo isso do significante? O que é isso? Lacan, que é um psicanalista, ele diz que todos nós nos relacionamos com o outro a partir da linguagem. E mesmo que estejamos aqui, sejamos surdos, mudos, nós só conseguimos compreender o mundo quando conseguimos ser falados e nomeados por alguém.
tem algum outro, geralmente a mãe, o pai ou o cuidador, que vai se relacionar e dizer, filho, eu te amo, de 3 maneiras diferentes, como acabamos de ver. As mães vão dizer, que bom que você veio, ou que bom que você veio, mas está muito difícil. Então, essa criança ela vai ser nomeada de formas diferentes. Ela vai estar na linguagem de maneiras diferentes. Existe um significante para cada maneira de dizer amor. Então, se eu disser aqui, agora, mãe, maternidade, amor, colo, aconchego, dificuldade, amamentação, pai, família, cada palavra dessa vai trazer uma reverberação para cada pessoa que está assistindo. E isso é da ordem da relação entre 2 pessoas, é da ordem de como a mãe nos nomeia, é da ordem dessas primeiras relações e como começamos a compreender o mundo. Então, cada vez que uma criança compreende algo no mundo, acho que você já deve ter ouvido falar de insight, ou na época que existiam os orelhões de telefone, de fazer ligação, que a gente colocava a ficha, né? E quando conseguia completar a ligação, dizia caiu a ficha. Para a gente também, um insight, ou algo como o cair da ficha, é quando a gente compreende uma imagem dessa, maternidade, amor, mãe, e antes a gente não entendia aquilo. Quando começa a entender, cai a ficha e andam os significantes. Os significantes se movem, deslizam na cadeia significante. É por isso que tantas vezes temos problema de comunicação e que um diz, eu estou vendo uma porta, e o outro diz, não, aqui não é a porta, aqui é o cadeado da minha prisão. E aí entramos num conflito, numa confusão, e alguém diz, então se ponha no lugar do outro. Então a gente já começa a perceber que se colocar no lugar do outro, começa a partir um conflito que já existe o conflito desde a hora que alguém diz, se coloque no lugar do outro, porque existe um conflito, mas existe mesmo um conflito de comunicação, de compreensão, de significante. Porque o que é amor para mim não é amor para você. E, portanto, vai ser da ordem quase do impossível eu compreender amor pela sua ótica. E eu vou colocar aqui a imagem para o pessoal do Instagram ver, tanto... Ok, pode colocar. Tanto a imagem, não dá para ver quem está no Instagram, do quebra-cabeças, como do dominó, a fazer como se fosse, procurei imagem melhor, não consegui, e das de Lacan só tem os grafos matemáticos, e que são, enfim, não viria ao caso, trouxe essas. Para a gente compreender um pouquinho como é que funciona cada vez que a gente fala um nome, uma palavra, e isso faz sentido no nosso insight, no nosso cair de ficha, na nossa compreensão. Então, quando é que eu vou para o lugar do outro? Isso é possível? Algumas pessoas disseram, sim, eu já fui para o lugar do outro, foi difícil, não consegui, ou consegui, para uns disse que foi fácil, então vamos lá pensar um pouquinho. O que é que acontece quando eu digo que vou para o lugar do outro, ou quando eu convido alguém a dizer, vá para o lugar do outro, você não está conseguindo compreender. Pode mudar. Alguma coisa, Jacó? Não, estou só aqui regendo você e Fefe. Então, a primeira situação é que, ponto 1, existe uma presunção de que o meu saber é melhor do que o outro. Então, é como se nada da experiência daquela pessoa, do que ela viveu, justificasse o que ela fez. A gente desqualifica mesmo a atitude dela, dizendo, isso é da ordem do insuportável, e eu só vou poder compreender se o meu olhar, se a minha visão de mundo e a minha experiência, que é tão perfeita, se sobrepuser a imagem, a posição desse outro. Lucila, isso não é muito forte? Vamos seguir. E eu convido você a ir analisando. Você não precisa aceitar ou entender dessa forma. Vamos fazendo uma análise. Isso aqui é mesmo um estudo e uma caminhada de compreensão de cada um. Afinal de contas, eu não quero que você fique no meu lugar. Quero que você fique aí.
Então, a gente acredita que o nosso olhar é perfeito, ou o olhar daquela pessoa, e, portanto, o simples fato de ela ir para o lugar do outro, ela iria conseguir compreender o mundo de uma nova forma, porque ela teria um saber perfeito, esquecendo que o significante dela pode não bater com o significante do outro, e isso aí causaria uma grande confusão. O segundo ponto é que, quando eu me sobreponho ao lugar do outro, eu causo mesmo sistemicamente falando, eu causo mesmo um esmagamento do outro, como se o lugar dele fosse aqui e eu colocasse o outro em cima dele. Então, eu esmago literalmente toda a sua força, tiro toda a sua força, ou coloco toda a minha força em cima dessa pessoa, tirando dela qualquer possibilidade de agir e ficando mesmo esmagada ali no lugar dela. A gente nega e invalida toda a sua experiência de vida. Podemos pensar mesmo num esmagamento do saber. Um terceiro ponto muito importante é que, quando eu digo vá para o lugar do outro, eu estou dizendo justamente a você. Você não tem esse conhecimento, ele lhe falta. E para você alcançá-lo, só se você for para o lugar do outro. Só que, se isso lhe falta e você não tem essa percepção, você não teve essa experiência, como é que você acredita que você, ficando no lugar dela, você vai alcançar se você não passou por todas as experiências que ela passou? Então, é algo da ordem quase da fantasia, que traz um pouquinho de conforto, mas, por outro lado, na psicanálise a gente compreende que a gente sempre vai em direção ao outro porque algo nos falta, principalmente porque somos seres que temos a falta constituindo, desde o nosso nascimento, principalmente, e depois, por vários processos, somos seres da falta. E nós nos locupletamos e nos reabastecemos quando temos esses encontros com o outro. Então, se eu não vou ter um encontro com o outro, se eu vou tirar o outro do lugar dele e ficar no lugar dele, eu não estou tendo um encontro, eu estou tendo um esvaziamento da posição dele para eu ocupar esse lugar. Então, já se viu que não existe, como não existe encontro, como existe uma visão apenas para que eu me sirva de algo para me beneficiar, tendo a visão dele, isso vai ficar, no mínimo, equivocado e não vai ter a fluência que a gente deseja e espera. Outra coisa, tem algum comentário aí, Jacó? Não, por enquanto não. Outra coisa é que, sistemicamente, e para Bert Hellinger, toda vez que eu saio do meu lugar, Lucila, toda vez que eu saio do meu lugar, eu estou transgredindo uma lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Todos que fazem parte de um sistema, eles merecem pertencer e eles pertencem. Se nós tiramos o lugar dele apenas por uma satisfação pessoal, algo do tipo, que não é da ordem da satisfação, mas compreenda, querer justificar uma ação apenas me colocando no lugar do outro, é um pouco disso, da ordem da inquietação particular, da satisfação, eu não aceito a posição do outro, e por causa disso, não, eu vou tirar ele do lugar dele para ver como é que estar ali. Então, eu estou derrogando uma lei, tirando o outro do lugar e da posição dele, e negando que ele pertence. Na verdade, eu estou derrogando duas leis, a lei do pertencimento e a lei da ordem, porque existe uma determinada ordem em todos os sistemas, e aqueles que pertencem na sua ordem, no lugar que chegaram, na posição que ocupa. Então, eu, no meu lugar, não consigo ter a percepção que ele tem, porque eu tirei ele. Então, aquilo causa uma falta, uma disfunção mesmo ali naquele sistema, e a única coisa que eu vou conseguir perceber é o desconforto de ocupar um lugar que não é meu. E isso causa disfunção e dificuldades ao sistema. Outra coisa que a gente geralmente, Jacó, não leva em consideração é que, será que a gente ocupando o lugar do outro, a gente faria igual
Ou será que a gente faria pior que a pessoa? Porque a gente sempre parte da presunção de que a gente sabe mais e, portanto, a nossa ação seria perfeita. Mas será que realmente seria? Será que eu, estando naquela situação, com a minha experiência de vida, com a minha falta de flexibilidade, eu não faria algo muito mais doloroso para os que estão ao redor? E tem uma história que eu já contei aqui, que é contada por Cornélia, minha primeira formadora em constelação familiar, onde ela diz assim: se você vai fazer um bolo e você pega, em vez de 3 ovos, você coloca 12 ovos. Em vez de 1 litro de leite, você coloca água. Em vez de açúcar, você coloca sal. E em vez de chocolate, você coloca maionese. Essa receita vai sair perfeita para o que a gente fez, e não equivocada. Ela não vai sair ruim. Ela vai sair perfeita para o que a gente colocou. Então, o que a gente não percebe é que muitas vezes a ação de uma pessoa, e aqui a gente não está nem questionando se foi certo, errado, bom ou mal, quantas pessoas prejudicou, se não prejudicou ninguém e apenas a mim, a gente não está questionando isso, a gente está apenas questionando colocando que o lugar do outro, ele é um lugar difícil de ser ocupado, quando não da ordem do impossível. Outra coisa que é trazida pela psicanálise, antes de Freud, existia a máxima da filosofia e do cartesianismo: penso, logo existo. Então, se eu sei de alguma coisa, desculpe, cartesianismo não, mas que eu penso, logo existo. E que se eu penso algumas coisas, e se eu sei algumas coisas, logo eu vou realizar em detrimento dessas coisas que eu sei. Se eu sei que vai chover e vai chover muito, logo eu não vou sair de casa, ou se eu for sair, vou levar guarda-chuva, ou vou me proteger, ou vou, enfim, arranjar uma série de ferramentas para que essa chuva não me atrapalhe. Porém, existe algo que Freud trouxe, que já era comentado, mas Freud veio mostrar como somos seres do inconsciente. Nós vamos agir não porque está desenhado, não porque sabemos que vai chover e precisamos nos proteger da chuva, levar guarda-chuva ou sair mais bem agasalhados. Não, se nós somos seres do inconsciente, existem várias coisas nesse inconsciente que nós não conseguimos acessar. E não sabemos por quê mesmo. Muitas vezes vamos saber, mas a maioria das vezes não. Então, não é porque eu sei como é estar no lugar do outro que eu vou saber agir diferentemente. Por quê? Porque o nosso inconsciente tem uma série de traços, aparatos, movimentos que eu, na consciência, não consigo dominar. Portanto, não quer dizer que eu, conhecendo, vendo, sabendo e até sentindo o lugar do outro, eu vou ter condições de saber, eu faria diferente, ou mesmo de fazer diferente. Pode passar, Jacó, por favor? Podemos. Algum comentário, alguma situação? Eu gostaria de provocar um pouco o público. Vocês aí estão captando bem direitinho, porque o assunto começa a colocar meio que em choque, né? Aquilo que a gente sempre teve. Teve 2 pessoas aqui que colocaram comentários, uma logo no começo, dizendo que a gente tinha que se colocar, não tinha, né? Que a gente precisava se colocar, e a outra pessoa falou que se colocar no lugar do outro não é possível, porque não somos o outro, né? Então, a gente vê que o assunto anda aí em várias zonas. E aí eu queria provocar você, que está aí do outro lado, a usar aí o chat, dizer assim, olha, estou entendendo, não concordo, só para a gente ir aqui tendo uma direção, mas fique totalmente à vontade, tudo bem? Então, vamos lá. Jacó, é importante, porque é interessante saber se você está compreendendo, principalmente porque trazemos conceitos que muitas vezes são colocados, por exemplo, o conceito de inconsciente, muita gente já fala, o inconsciente está na boca do povo,
mas não compreendemos muito bem. Achamos que o inconsciente é algo que está lá dormindo no cérebro e não compreendemos muito bem esse conceito. Outra coisa das constelações, que muitos já ouviram e não compreendem muito bem como isso funciona de maneira prática na vida da gente. E aí vamos trazendo traços disso e exemplos para poder clarear um pouco esses conceitos e até mesmo trazer mais consciência. Freud disse, Jacó sabe bem, que a cura é da ordem quase do impossível. A gente curar o outro é da ordem quase do impossível, mas cada vez que conseguimos trazer consciência a algo de um movimento interno nosso que causava dor, sofrimento, uma repetição infundada, nós conseguimos, é um passo para a cura. Então, esse espaço é de consciência e de inconsciência também, tá? Existe uma história onde existia um guerreiro, e esse guerreiro era chefe em uma tribo. Estou aqui usando imagens de um filme da internet, não é imagem real. E esse guerreiro, ele dominava toda a sua redondeza, matou muitas pessoas, conquistou outros lugares. E um dia, quando ele voltava de uma guerra, quando ele chegou na sua aldeia, ele encontrou sua cabana completamente destruída. Estava em chamas, sua esposa, seus filhos, toda a sua família tinha sido acabada junto com o fogo, junto com o que fizeram com a cabana. Ele sentou em frente à sua casa e seus amigos, muito consternados e sabendo da dor daquele guerreiro, que ele era tão dedicado à sua família, apesar de tudo que ele fazia no mundo para poder proteger o seu clã, com a sua família, ele era um homem dedicado, um chefe carinhoso, um pai atencioso. E ele conseguia prover toda aquela aldeia. E sentado ali no chão, seus amigos tiveram pena dele, compaixão, e simplesmente levaram o homem para um lugar e derrubaram toda a sua casa, fizeram o sepultamento dos corpos da sua família e não deixaram que ele visse nada, para que ele não sofresse ainda mais. Quando aquele homem chegou do estado de transe, que ele se deu conta de que não conseguiu sequer se despedir daquele momento, ele ficou ainda mais chocado e paralisado. Essa é uma história. A outra história do mesmo guerreiro, que era chefe de um clã e saía para guerras e ocupava territórios e era bravo, valente. Um dia, quando ele voltou à sua aldeia, encontrou sua casa completamente destruída. Ele viu que tudo estava tomado pelas chamas. Ele olhou aquilo com grande pesar, com grande dor e estava desesperado. Seus amigos se puseram ao lado dele. Ele sentou no chão de frente para sua casa e chorou a dor de ter tudo destruído. Seus amigos se sentaram com ele e lhe fizeram companhia. Ninguém quis dizer a ele que ele foi um bom pai, ninguém quis dizer a ele que ele foi o melhor chefe que aquela aldeia já teve, ninguém disse a ele que sua família agora estava num lugar melhor. Não. Eles deram o silêncio e eles deram apenas o espaço da dor para aquele guerreiro. Aquele guerreiro conseguiu, então, derrubar sua casa, cuidar dos corpos da sua família, fazer uma despedida e um sepultamento. Com boa intenção, muitas vezes a gente se perde do nosso lugar, querendo ocupar o lugar do outro, querendo fazer pelo outro, só que a gente não sabe o que o outro precisa. Então, muitas vezes, o que o outro precisa é realmente
fazer a sua compreensão daquele momento como um momento limite para ele e para aqueles que estão à volta. É verdade, não é muito fácil passar por algumas situações de estar com alguém que esteve numa situação limite e a gente simplesmente se fazer espaço, se fazer acolhimento e dizer, poxa, deve estar difícil, mas eu estou aqui com você. Muitas vezes isso é quase desestruturante. Mas eu convido a você, a partir de agora, já tenho feito outros convites, de a gente pensar um pouquinho, de a gente ser espaço para essa dificuldade do outro, desse outro ser como ele é. É claro que a gente pode pontuar um pouco, se você fosse assim, ou se você não fizer isso, vai ser menos desconfortável, mas sem dar soluções práticas para a vida daquele outro. Desculpe, não sem dar soluções práticas, mas sem dar soluções mágicas, sem dar remédio. Porque não é à toa que existe de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Porque quando alguém chega dizendo, estou com dor de garganta, claro, a gente é solidário, solícito, a gente quer ajudar o outro. A gente não aguenta ver o outro passar por uma dor. E a gente já quer, no momento, cessar aquela dor como se isso fosse resolver o problema daquela pessoa. Marshall Rosenberg foi um psicólogo e ele vivia muito inconformado, com muito desconforto, porque as pessoas, quando iam para as comunicações, para os diálogos, para as conversas, as pessoas ofendiam muito umas às outras. Até que ele compreendeu o que é que as pessoas sentiam, observou muito, conversou muito, sentiu muitas pessoas, e ele conseguiu mais ou menos decodificar passos para que a gente se relacionasse melhor, conversasse melhor, compreendesse melhor o outro. Marshall estava cansado de ver as pessoas se ofenderem. Ele foi um visionário e ele estava sensibilizado mesmo em oferecer uma possibilidade das pessoas se conectarem com, não com o seu lado que a gente fala, com o seu pior lado, mas com a possibilidade de diálogo e comunicação com o outro. Então, ele conseguiu se conectar com isso, e Marshall Rosenberg, ele desenvolveu a comunicação não violenta, que depois ele falou que deveria ser a comunicação para a paz, e que não era algo que ele estava inventando, ele apenas decodificou o que ele já via nas pessoas, onde quando existe um diálogo, e eu digo, você é um grosseiro, eu estou querendo dizer, eu me senti ofendida porque você agiu dessa forma comigo. Então, ele elencou 4 passos para que nós dialogássemos melhor, e em vez de termos tantos conflitos, nós pudéssemos ter um espaço de diálogo. E o interessante, apesar de que não está na imagem aí, você pode passar a próxima, Jacó? Agora eu me perdi em qual seria a próxima. Não é. Então eu vou passar. Não, pode deixar. Porque, na verdade, eu ia falar de Marshall para depois dar sequência. Então, vamos lá. A gente volta nesse assunto. O tempo está ali andando, se estendendo, mas vamos lá. Quando a gente sai do nosso lugar e a gente vai para o lugar do outro, o que é que acontece? Acontece um julgamento e uma condenação do eu faço o melhor. Só que a gente também já pontuou de, será que a gente faz o melhor mesmo? Será que a gente faria do mesmo jeito? E aí, eu vou trazer aqui uma imagem para o pessoal do Instagram. Eu faço o melhor. E vou trazer 4 situações práticas de como a gente pode compreender como é sair do nosso lugar e ir para o lugar do outro. Imagine, então, temos uma mulher oferecendo comida para um homem, a imagem de um filme onde, eu esqueci o nome, mas onde uma sogra tenta separar o casal do seu filho com a sua nora, e vamos comentando os outros. Então, imagine uma nora que chega recém-chegada na casa dos sogros e ela acha que sua sogra não atende, não cuida muito bem do seu sogro. E ela se coloca no lugar do sogro e disse, nossa, mas meu sogro deve estar muito sofrido, minha sogra mal liga para ele, ela já está há 45 anos casada e
cuida dele desse jeito, não dá atenção, não dá comida na boquinha, não serve a ele como ele merece, nossa. E a nora começa a fazer carinhos e atenções, com todo respeito, com ele no lugar de sogro. Mas ela começa a levar sobremesas especiais para o sogro, começa a dar mais atenção, a dizer, nossa, meu sogro, eu gosto do seu perfume, sua camisa está bonita, começa a se portar quase como se fosse a sogra lá na juventude. Ela sai do lugar dela de nora, tenta se colocar na posição de sogra da mulher dele, e ela começa a tratar o sogro de maneira muito carinhosa, até às vezes como se fosse o próprio pai, julgando e condenando que a sogra não trata bem o marido. E aí começa uma determinada desavença, a sogra não sabe, gosta da nora, mas não gosta tanto, e mesmo que isso não seja uma atitude clara, ou que ela faça isso muitas vezes nas vistas da sogra, ela faz escondido, cria uma outra implicação de ter ali um diálogo secreto com o sogro, e isso vai trazendo um desconforto e um mal-estar, porque ela, se colocando no lugar do sogro, ela começa a dar o que ela acha, supõe que o sogro dela precisa. Só que pela ordem e pelo pertencimento, ela pertence como nora. E na hora que ela tenta fazer algo, ou que ela tenta avaliar e já condenar o relacionamento dessas duas pessoas, ela condena e diz, eu não posso pertencer a esse sistema. E qualquer coisa que eu faça aqui vai criar, ela não pensa isso, mas isso acontece, qualquer coisa que ela faça cria uma disfunção. A outra coisa é como no filme da sogra, que quer uma mulher perfeita para o seu filho. E ela é uma apresentadora da televisão, muito influente, muito comunicativa e estudou muito. E ela quer uma nora tão perfeita quanto ela. Só que o filho não está necessariamente buscando a mãe, ele está buscando uma mulher. E essa mulher não aceita. Tanto não aceita pela idade, porque ela quer se manter jovem, não quer ter um filho casado, que tenha netos, como também ela quer se colocar no lugar de esposa do filho, ela quer ser vista na companhia do filho porque o filho é bonito. E a nora não entende muito bem aquela relação e entra ali numa situação de desconforto, e a gente consegue ver no filme como é desconfortável uma sogra ou uma mãe que quer fazer esse papel da mulher do filho, colocando barreiras. Outra situação bem desconfortável é quando pais começam a julgar e condenar os professores dos filhos, e os professores acham que os pais não são bons o suficiente, ou não são firmes o suficiente, ou são rígidos demais ou rígidos de menos, e começa a querer ocupar o lugar dos pais. Isso não é nenhum movimento consciente. Isso tudo fazemos em plena inconsciência. Esses movimentos são completamente distanciados quase da nossa percepção. Muitas vezes precisa que alguém diga, que você assista um filme, ouça uma música para você compreender como está acontecendo isso na sua vida. Também acontece bastante, talvez alguns se identifiquem, quando a mãe tem uma filha e a filha lhe deu um neto. E aí a mãe começa a dizer, nossa, mas minha filha não cuida bem do filho dela como eu cuidei dela. E começa ali uma situação de desconforto, onde a mãe, a avó no caso agora, começa a colocar vários defeitos de tanta maneira na criação do neto, que a filha se sente desconfortável de ir em casa, de ir na casa da mãe. Deixando que o seu neto, o seu filho, no caso, tenha contato com a avó. Tamanho é o desconforto. Porque nós nos colocamos no lugar do outro e digo, nossa, mas meu neto merece a mãe que eu fui. E vai fazer para o neto tudo que a filha deveria fazer, se sobrepondo ao lugar dela. Lucila, mas é dessa situação que a gente fala no se colocar no lugar do outro? O enunciado é um pouquinho diferente, né? Mas essas relações, todas elas, a gente cai no deslize
porque a gente entra nessa percepção de eu acho que o outro precisa disso, e se ele precisa, eu vou dar, saindo do meu lugar e indo para o lugar do outro, causando dificuldades, disfluências e causando derrogação da lei de pertencimento e de ordem, que como é uma lei, não é uma regra humana, é uma lei das relações. Sempre que a gente derroga, sempre que a gente transgride essa lei, o sistema vai denunciar e vão vir doenças, vão vir dores de cabeça, vão vir brigas, vão vir problemas os mais variados, porque a gente não consegue compreender esses movimentos inconscientes de se colocar no lugar do outro. Pode passar, Jacó. Deixa eu só colocar aqui, porque como eu provoquei o pessoal se pronunciou, né? A Rita Paula, ela se pronunciou várias vezes, ela disse que é um pouco complicado tudo isso, mas ela vai bem. Mas você tem um grande defensor aqui, que quando eu pedi para as pessoas se pronunciar, aí ele já entrou, André Arruda, dizendo, deixa a moça terminar, vamos nos colocar no lugar dela. Aí eu fiquei com raiva dele. Quer dizer, ele está querendo defender, mas está indo para o seu lugar. Eu não entendo, André, você no lugar dela não aceita essa troca de jeito nenhum. Obrigada, André. Aí a Rita continua dizendo aqui que não estava conseguindo assimilar muito bem. E aí a Catarina colocou aqui, ó, como fica o conceito de empatia sem esse se colocar no lugar do outro? Aí Fátima, deve ser Fátima lá da Bahia, disse, se colocar no lugar do outro não significa ficar no lugar do outro. E aí, para a gente concluir por aqui, ela diz assim, se colocar no lugar do outro, na minha percepção, é sentir como ele passa em algum momento bom ou ruim. Então, você veja, eu provoquei e o pessoal se pronunciou. A gente pode, depois, Rita, qualquer dúvida, a gente pode ir conversando e eu posso trazer mais clareza ou de alguma outra forma. Mas algo muito interessante para a gente pensar sobre isso é sobre a questão dos significantes e como cada um tem a sua própria maneira, seus próprios óculos para enxergar o mundo, e não é os meus óculos que vão servir em você. Dessa forma, eu não consigo ir e ficar no lugar dele. Catarina, a gente responde já. E aí, tem o conceito da comunicação não violenta, e ele não está aqui, mas ele parte de algumas regras de você compreender qual a sua necessidade não atendida, quando você se sente assim tão desconfortável. Então, eu paro, escuto qual é a minha necessidade, eu digo para o outro qual é a necessidade. Então, eu tenho necessidade que você respeite o meu espaço, e eu sou a mãe aqui, você é a avó, e que você não interfira nisso. Que você não interfira nisso. E depois pedir ao outro que ele mude de atitude. E o quarto passo é aceitar ou não aceitar se ele vai mudar ou não de atitude, porque a gente até falou semana passada, se a gente muda, se a gente faz um pedido e a pessoa não muda, então eu quero que você deixe de ser tão indiscreto comigo. E aí o outro diz, não, eu vou continuar sendo, e eu peço para ele não ser, e eu, na verdade, se eu não aceito isso, ele diz, não vou ser, e eu fico com raiva, na verdade eu estava dando uma ordem, eu não estava fazendo um pedido, eu estava dizendo a ele, seja assim. E quando a pessoa diz, não, eu não quero ser assim agora, o do indiscreto não é tão claro. Talvez eu consiga trazer outro exemplo melhor. Mas o da mãe com a filha. Uma filha diz, mãe, eu gostaria que você dissesse menos coisa, porque a educação é do meu filho, e eu estou tentando fazer da melhor forma. E a mãe pode dizer, nossa filha, que foi tão bom educar você, que eu queria ajudar você. E a filha pode dizer, tudo bem, mãe, mas não invada meu espaço. A mãe sou eu, não diga a ele que eu estou errada. Ou guarde suas observações para você. E a mãe pode dizer, tudo bem, filha. Ou a mãe pode dizer, não, vou continuar sendo assim. E se eu fico com raiva e revoltada, vai vir alguém e vai dizer, se coloque no lugar da sua mãe. Ou é porque eu realmente estava querendo admoestá-la e obrigá-la a ser da maneira que eu penso que ela deveria ser.
como vice-versa, né? Mas só para colocar os conceitos da empatia. Que, embora eu esteja trazendo aqui, eu não vou dizer a você que é fácil e simples, e vamos seguindo, parece que o tempo não vai dar. Tem 15 minutos. 15 minutos. Então, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue que ele enxergue com os nossos óculos. Porque não queremos ouvir, nós não queremos ouvir o outro, nós queremos ser atendidos nas nossas necessidades. E porque também, outra coisa que é difícil é porque quando a gente diz, tá bom, mãe, tá tudo bem, a senhora fez assim até agora, mas vamos encerrar o assunto por aqui. O que é que acontece? Eu não externo as minhas necessidades, e aí eu crio um bolo e um problema ainda maior, porque eu não consegui resolver nem solucionar. Então, em vez de eu dizer o que eu quero, eu finjo ali uma boa relação para poder sair dessa situação desconfortável, mas não consigo resolvê-la. Então, fica mais difícil ainda alcançar esses passos da comunicação não violenta. E aí, aqui no final, escutar do conceito da empatia, a finalização era assim: escutar ativamente as pessoas e captar suas emoções, para assim chegar a uma relação próxima e compreensiva. Então, a gente já vê que não é nem tanto se colocar no lugar do outro, e sim uma proximidade de olhar. A empatia permite a compreensão das emoções e atos alheios sem ter necessariamente que concordar com os outros. Então, é algo do eu me aproximo, eu digo que está tudo bem, mas você aí e eu no meu lugar. Pode passar, Jacó. Qualquer coisa. Aqui nós estamos. Vou só compartilhar aqui outra vez. Mas pode continuar falando. Vou colocando. Já está no YouTube? Não. Para o pessoal do Instagram. Já entrou. Voltamos, tivemos uma queda aqui. A imagem utilizada pela CNV de Marshall Rosenberg a imagem o símbolo da CNV é de uma girafa, onde você teria os ouvidos lá no alto do pescoço da girafa, você conseguiria fazer um processamento, isso numa imagem hipotética, né, trazendo a relação com o simbolismo da girafa. O que você ouve vem até o coração, passa por todo o pescoço da girafa, viria até esse sentir, essa percepção de sentir o outro com a imagem do coração, e depois voltaria para poder dar uma resposta, não necessariamente para responder, mas para trazer até o questionamento do outro. Como é que você está se sentindo agora, para poder responder? Então, Catarina, qual é o melhor lugar? A gente já sabe que um ótimo lugar é quando existe o espaço entre o eu e o outro e consegue surgir daí uma relação. É só quando eu e o outro podemos existir. Quando tem esse espaço, quando eu não obrigo o outro a ser como eu quero, porque a gente querer que o outro tenha uma outra postura é um pouquinho daquela minha ideia de ideal de perfeição de eu, mas é um pouco também de inflexibilidade. É quando aquele significante não gira, quando não tem um insight, quando não cai a ficha, e eu digo, o outro só pode existir conforme minha imagem de mundo. E, como Catarina perguntou, como é que fica a questão da empatia?
Rossandro Klinger, ele traz uma definição de empatia que não é você se colocar no lugar do outro, e sim você respeitar o outro no lugar dele. E esse é uma grande percepção e uma grande virada nesse jogo, porque, embora Marshall Rosenberg tenha tido toda a benevolência mesmo, mas por que que ele fez isso, trouxe esse conceito, e tantas outras pessoas trouxeram e atuam e propagam isso, e tudo bem, porque é a percepção delas. Porque elas já estão com isso dentro delas. Marshall já respeitava a todo mundo, já tinha essa comunicação apaziguada, conseguia ter essa relação com o outro. Mas, como é da ordem do inconsciente, não é porque a gente conhece os passos que a gente vai conseguir realizar. Porque cada vez que a gente se encontra aqui com o outro se coloca de uma forma diferente, e eu também. E existe algo novo que brota daí todos os dias, porque todos os dias somos alguém diferente. O melhor lugar é respeitar o lugar do outro, como disse Rossandro Klinger. É se separar, inclusive, do desejo dele, dizer, tudo bem, essa é a sua escolha, eu fico com a minha. É, inclusive, por isso que as pessoas fazem análise, para se descolar do desejo dos pais, que a gente primeiro se constitui pelo desejo deles, e depois a gente precisa se distanciar desses desejos dos outros, do mundo, para a gente se dar conta do nosso próprio desejo e nos ligarmos com ele e deixarmos o outro ser outro no espaço dele. E é também a gente não querer dar respostas para o outro por causa do sofrimento dele. Alguém está sofrendo, então, em vez de a gente dizer, se coloque no lugar dele. Tem uma professora minha, professora de luto e tanatologia, que ela diz, não deixe suas caixas cegarem sua relação com o outro. Então, toda vez que a gente vai dar uma justificativa, toda vez que a gente vai querer salvar o guerreiro daquela história, sepultando os corpos que ele deveria sepultar, é porque nasce aqui, brota de mim, uma caixa dos meus arquivos e que impede que eu acesse você e a minha percepção de você e que eu me sensibilize com a sua história ou apenas que eu respeite a sua história. O melhor lugar é ouvir as necessidades de cada um, ouvir, sentir, sem justificar, sem deixar que essas caixas brotem, sem deixar que a minha caixa de arquivos brote aqui na minha frente, entre eu e você, e que a gente dê esse espaço de relação para o outro. E que a gente aceite a diversidade. A gente não tem essa bandeira de que o mundo, cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma, cada um tem sua cor. E por que a gente não respeita o outro nesse seu lugar de outro, dessas suas características, dessas suas definições? Por que a gente tem que colocar para ele o meu olhar? O melhor lugar é o meu lugar e o lugar do outro. É eu respeitar o meu lugar de como eu sou e respeitar o lugar do outro como ele é, sem querer admoestá-lo, sem querer convencê-lo, sem querer dizer que ele está certo ou está errado, sem assumir sua postura, justificar, ficar envergonhado. A posição do outro é a posição do outro. Claro que muitas vezes isso nos fere, não tiramos aqui nem questionamos nada sobre a responsabilidade do outro e sobre o que ele precisa fazer. Não é sobre responsabilidade, é sobre o meu posicionamento e sobre o posicionamento dele. Pode passar, Jacó? É impossível nós encontrarmos o outro quando a gente procura apenas um culpado. E muitas vezes, quando a gente está dizendo a alguém ou tentando se colocar no lugar do outro, a gente está procurando um culpado para a história, sem querer necessariamente enxergá-lo, com todas as suas características e peculiaridades. E é nesse espaço eu tenho trazido um pouco disso, desse respeito, dessa singularidade do outro. Sim, somos responsáveis por tudo que fazemos e deixamos de fazer também. E por causa disso mesmo, ocupando o nosso lugar, pode passar, Jacó? Em vez de a gente querer
se colocar no lugar do outro, o melhor lugar é a gente ocupar o nosso lugar e deixar o outro com toda a sua história. E aí, para quem está vendo, vou colocar aqui para o Instagram. Cada vez que a gente diz ao outro que precisa ir para o lugar dele para compreender a história dele, a gente está tirando toda a sua força de vida. Todos aqueles que viveram antes dele e que tiveram suas vidas, todos os seus sofrimentos, suas dificuldades, suas lutas e suas vitórias, para que esse outro chegasse até aí. Cada vez que a gente diz se colocar no lugar do outro, é um pouco como que negar toda essa sua história de ancestralidade, de força e vitalidade que tem atrás da gente, porque nós nunca somos um só. Além do meu encontro com você, além desse encontro, eu sou todos aqueles que vieram antes de mim, e eu sou uma representação deles. Como eu já falei aqui, para Bert Hellinger, nós somos metade pai, metade mãe e mais um pouquinho, que é quando brota o eu. E nesse brotar o eu tem toda essa minha ancestralidade. Esse espaço de consciência e de inconsciência é muito importante para que a gente não precise querer justificar o erro do outro ou o acerto do outro, mas para compreendê-lo, que cada um, no seu lugar, encontra força. Então, o melhor lugar, Catarina, é no meu lugar, eu no meu lugar, você no seu lugar, e cada um que nos assiste nessa noite no seu lugar, procurando exercer o seu papel dentro de determinado sistema, dentro de determinada engrenagem. Quando a gente se ocupa desse lugar, nem tivemos tempo de exercício, né? Mas se foi difícil para você ver alguém que foi muito difícil, muito desconfortável, que a gente tentou se convencer, ou convencer alguém daquele lugar e disse, se coloque no lugar dele, talvez o melhor seja admitir o lugar dele. Então eu trago para você hoje esse conceito. Admita o lugar do outro. Quando você admite o lugar do outro, você admite ele como um outro e você como você. Parece redundância, né? Mas não é. Admita-o. É isso. Que bom, olha, eu fiquei caladinho hoje, né? Na única hora que eu falei, o André Arruda veio e me tesourou, mas porque na realidade essa abordagem é uma abordagem bem específica que a Lu tem trabalhado muito bem, como todo mundo pôde ver. Lógico, teve até uma pessoa aqui que no meio dos comentários colocou assim, para o espírita entender isso é complicado. Não, não é complicado. O que é complicado às vezes, na minha forma de ver, é a gente manter a mente aberta. Isso é que é o que é complicado em muita gente. Às vezes a gente não consegue. Você ouvir uma coisa que não bateu naquilo que você queria, você já se fecha. Isso é ruim, porque aí a gente fica sem entender o que tem. Mas as pessoas, quando se abrem, por exemplo, eu vou citar só o nome de uma, a Rita, no começo ela disse, olha, é complicado, eu não estou entendendo. Mas lá depois, numa determinada altura, bom, eu tenho tentado fazer isso. E no final ela já estava, é isso mesmo. Então, você se permite abrir para ouvir, agora aqui literalmente, a outra, né? Então a gente tem que ouvir sim, tem que prestar atenção, porque sempre tem situações novas, situações ricas. Quero somente registrar aqui para a Lu, que a nossa Catarina agradeceu e disse que ficou muito feliz com a sua resposta. Pode falar. Tem o último slide aí, parece que não passou, que é a finalização. Esse aqui? Sim, para o pessoal do Instagram não tá, mas eu vou ler. Então, o melhor lugar é o seu lugar. O Instagram vai terminar. No centro, no seu lugar, tudo é mais leve, tudo é possível. Assumam. Então, como exercício da noite de hoje, assuma o seu lugar e deixe o lugar do outro para ele assumir. É a nossa reflexão de Bert Hellinger, essa frase. Ok, só para encerrar, lembrando, sábado, 5 horas da tarde, temos o lançamento do seminário Tato Magnético, e domingo de manhã, 9h30, Café Cultural, conforme já foi passado aí durante a live. Agradecemos muito, o tempo deu uma estouradinha aí, mas deixamos aqui um grande abraço para todo mundo, meu, da Lu, de Lu, meu, para vocês. Estamos aqui, cada um no nosso lugar, mas todos dentro do coração de vocês.
e temos certeza que vocês estão nos nossos, tá bom? Quem tiver dúvidas, a Rita pode escrever no chat ou então colocar na descrição do vídeo. Gratidão.